E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa é a nossa última videoaula referente ao capítulo 7, que é o capítulo sobre processo de separação de misturas, e também o último capítulo da nossa apostila 1. Então, logo mais a gente já vai começar a apostila 2, assim que a coordenação da escola liberar a apostila 2 para vocês. Eu não sei se vocês vão buscar na escola ou se eles vão entregar em casa. Mas assim que vocês já estiverem com a apostila 2, a gente vai começar já ela, tá bom? Então, olha só. Na última videoaula, a Mariana explicou, a professora Mariana explicou os processos de separação do tipo filtração e decantação e filtração. Beleza. Agora, eu vou explicar o processo de separação de misturas homogêneas, que está lá na página 349. Então, todo mundo abrindo na página 349, para a gente começar então essa última parte do capítulo 7. Olha só, pessoal. Antes de começar a explicar, eu quero falar que eu tô com muita saudade de vocês, muita mesmo. Eu não vejo a hora de voltar para a escola, estar em casa, sair de casa, né, dessas aulas aqui para a escola. Porém, a gente tem que ter essa paciência, esperar esse tempo, né? Pensar mais na nossa saúde. Mas eu tô com muita saudade de vocês. Espero que logo, logo isso tudo passe e a gente possa se encontrar novamente em sala de aula. Mas vamos lá. Olha só. Na página 349, então, como eu havia dito, nós temos aí o processo de separação de misturas homogêneas. Como eu já expliquei para vocês, mistura homogênea é aquela mistura onde nós não conseguimos distinguir quais são os componentes que fazem parte dela. Então a gente vê só um aspecto visual, uma fase só. Bom, só que existem vários tipos de misturas homogêneas, né? E o primeiro processo de separação é o processo de separação de um sólido dissolvido no líquido. E aí um grande exemplo que a gente tem disso é o processo de separação do sal e da água. Olha só, existem duas formas da gente obter o sal que a gente usa no dia a dia, né? O sal de cozinha. Um dos modos é extraindo o sal do solo, um sal que fica debaixo da terra. Só que são poucos os lugares onde tem esse sal, é chamado de sal gema. São poucos os lugares onde tem esse sal. É um sal muito nutritivo, porque vai ter uma série de minerais associados a ele, mas é um processo, é um sal mais raro, vamos assim dizer, de encontrar. Agora, a outra forma da gente obter o sal é através da água do mar. Então, tem algumas regiões do país onde existem piscinas de água salgada e essas piscinas elas estão em contato direto com o ar. Então, o calor do ambiente, o calor do sol vai promover a evaporação da água. E como ponto de ebulição da água e do sal são ponto de fusão, perdão, da água e do sal são muito distintos, a água vai evaporar e o sal vai continuar sólido, porque o ponto de fusão dele é muito alto. Então ele continua sólido lá naquela piscina, naquele bolsão, naquele tanque onde tinha água salgada. Então esse é um processo, evaporação. Então se, por exemplo, você pegar aí na sua casa, vamos imaginar que você pegou, sei lá, meio copo de água e dissolveu nesse meio copo uma colher de sal. Misturou, misturou bastante até dissolver completamente. Aí você vai pegar essa água salgada e vai colocar no meio ambiente, vai colocar no local em contato com a luz do sol e vai deixar evaporar. Dependendo da quantidade de água e dependendo do recipiente onde ela tiver, pode demorar aí um dia, 2 dias para evaporar totalmente, ou pode evaporar num dia só, dependendo do recipiente que você colocar. Mas o que acontece é que vai evaporar a água e o sal vai ficar retido lá no recipiente. Os to- os to- Todo o sal, a quantidade total de sal que se dissolveu na água vai ficar lá no recipiente. Então é um processo de separação. Bom,
Agora, existe uma outra forma de separação de um sólido dissolvido no líquido, que é um processo chamado de destilação simples. E é um processo bem mais rápido de separação. Não é igual esse da evaporação, que vai demorar várias horas ou dias para evaporar, para separar. Para esse processo acontecer, lá na página 350, nós temos todos os equipamentos necessários. Quando a gente olha uma imagem dessa, parece que é um negócio muito complexo, mas não é, é muito simples. Eu vou explicar tudo para vocês. Olha só, isso aqui é uma mangueirinha de gás que está ligado no fogareiro. Esse fogareiro aqui ele é chamado de bico de Bunsen. Bom, esse bico de Bunsen ele vai aquecer um recipiente, uma vidraria chamada balão de destilação. Esse balão de destilação ele é feito de vidro, ele tem um fundo achatado e ele está preso num tripé, num suporte, aliás, num suporte que a gente chama de suporte universal. E aqui dentro desse balão de destilação tem água salgada, por exemplo, água e sal dissolvido. Aí aqui em cima tem uma abertura e aqui tem outra abertura lateral. Essa abertura aqui de cima ela fica fechada com o termômetro para a gente controlar a temperatura, para não deixar aquecer demais. E aqui, olha, nós temos uma outra saída que vai acontecer o seguinte. Enquanto essa água está aquecendo, ela vai evaporar, ela vai vaporizar, perdão. Ela vai entrar em ebulição, ela vai ferver. E o vapor vai subir, e como essa parte aqui está fechada, o vapor vai sair por esse caninho aqui. Só que esse caninho, ele está ligado num aparelho chamado condensador. O condensador é uma vidraria onde o vapor de água vai passar por um caninho interno, só que esse condensador ele é resfriado por uma água que entra aqui. Só que essa água ela não entra em contato com o vapor. A água líquida que está entrando, ela vem de uma torneira, ela vai resfriar o condensador, mas ela não entra em contato com o vapor. Porque o vapor de água que foi formado aqui, olha, no balão de destilação, ele está dentro de um caninho interno, ele está isolado da água que está entrando. E aí o que vai acontecer? Quando essa água líquida vem da torneira, ela resfria o condensador, como eu já disse. Resfriando o condensador, o vapor de água vai condensar. Ou seja, o gás vai passar para o estado líquido, por isso que chama condensador. E aí essa água vai escorrer aqui por um recipiente e vai cair dentro desse recipiente somente água pura, H2O. Não vai ter mais nada, nem sal mineral, nem o sal, nem nenhuma impureza. Somente a água pura mesmo vai cair aqui nesse recipiente. Então esse processo de destilação é chamado de destilação simples e serve para separar a água e o sal, por exemplo, ou seja, um sólido totalmente dissolvido no líquido, tá certo? Bom, só que além da destilação simples, existe a destilação fracionada. E a destilação fracionada, ela funciona mais ou menos do mesmo jeito. A única diferença é que tem aqui uma coluna de fracionamento. E por essa coluna de fracionamento, nós vamos ter o processo de separação de vários líquidos diferentes. Então, nesse processo aqui de separação, chamado de destilação fracionada, a gente usa para separar vários líquidos que estão misturados. Não é um líquido só, né? Não é só, por exemplo, água. Vamos supor que eu tenho água e álcool dissolvidos. Tem como separar. Mas eu posso separar mais coisas ainda, mais líquidos que estão dissolvidos. Por exemplo, vamos supor que tem água, álcool, gasolina, querosene, tudo misturado. Com esse balão de destilação, com esse processo de destilação fracionada, tem como separar todos esses líquidos. Porque cada líquido vai ter um ponto de fusão. E aí com o termômetro vai controlando a temperatura de cada líquido que está aqui. Então, por exemplo, a temperatura de ebulição da água é 100 graus, né? Então, quando a coluna chegar a 100 graus, o vapor de água vai subir, esse vapor de água que subiu vai se condensar,
E aí então vai sair somente água. Aí vamos supor que tem outro líquido que a temperatura de ebulição dele seja de 150 graus Celsius. Aí depois que a água evaporar totalmente, a temperatura vai subir para 150, aí esse líquido é que vai vaporizar. E aí ele vai ficar numa coluna de fracionamento, depois vai condensar e vai cair no recipiente. Então, a coluna de fracionamento ela vai separar cada um dos líquidos de acordo com o seu ponto de ebulição. Então, são esses dois processos. O interessante, pessoal, é que a destilação fracionada ela é usada para separar os componentes do petróleo. Lembra que eu passei para vocês aquele trabalho que tem que estar no caderno, que depois que a gente voltar eu vou dar o visto e vou avaliar, sobre o petróleo, né? No trabalho eu perguntei várias coisas. Eu pedi para vocês pesquisarem o que era o petróleo, quais são os produtos que podem ser extraídos do petróleo, quais são os impactos ambientais do uso do petróleo. Bom, por que eu pedi esse trabalho? Porque o petróleo é uma mistura e uma das mais importantes misturas que nós temos hoje. Só que o petróleo bruto, ou seja, o petróleo da forma com que ele é extraído, ele não serve para nada. Para o petróleo ficar útil, ele tem que passar por um processo de separação, que é a destilação fracionada. E aí, nesse processo de destilação fracionada, dá para separar a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo lubrificante, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás GLP. Dá para separar, por exemplo, a parafina, a massa asfáltica. Então, todos esses produtos aí que eu falei, eles vêm do petróleo. Só que para separar eles, a gente tem que usar o processo de destilação fracionada. E aí depois que o petróleo é extraído, ele vai para uma refinaria, e lá na refinaria existe uma coluna de fracionamento gigantesca, né? Vários metros de altura, que vai fazer esse processo que a gente viu agora na apostila, só que em larga escala. E aí de lá vai tirar a gasolina, o óleo diesel, o querosene, tudo isso que eu falei para vocês. E aí então nós terminamos, né, com esses três processos, ó, nessa videoaula eu expliquei a evaporação, que é o mais simples, destilação simples e destilação fracionada. Evaporação e destilação simples é para separar um sólido dissolvido no líquido. E a destilação fracionada separa líquidos, é uma mistura feita de líquidos. Bom, lembrando que a destilação fracionada é importante para separação dos componentes do petróleo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês vão escrever aqui nos comentários e eu vou respondendo. Se você esqueceu de algum processo, veja as videoaulas anteriores, porque agora eu quero que vocês façam as atividades desse capítulo. Então, todas as atividades do capítulo 7. Olha só. E a experiência? Tem que fazer a experiência? Olha só, se você conseguir fazer em casa, seria perfeito. Seria muito bom você fazer essa experiência em casa. Está lá na página 346. Tem até alguns alunos que fizeram, me mandaram foto e eu coloquei no meu Instagram e fiquei muito feliz, mas foram pouquíssimos que me mandaram. Se você não fez, faça a experiência porque ela é bem simples. E ela está lá na página 346. Agora, se você não conseguir fazer de jeito nenhum, não tem problema. Quando a gente voltar, nós iremos fazer essa experiência. Bom, então vocês vão fazer as atividades do capítulo. Atividade 1, que está na página 343. Depois, o registro, que está na página 347, é se você fizer a experiência, faça o registro. Depois, atividade 2, na página 348. Atividade 3, na página 351. O teste, que está na página 352 e 353. E o em casa, que está na página 353 até 355. Bom, então, olha só, são muitas atividades. Vocês vão fazer, façam um pouco hoje, um pouco na próxima aula, né? Amanhã para o cesto verde e na quarta para o cesto azul. Eu tenho aulas em dias separados aí. Mas façam as atividades, não precisa terminar tudo num dia só, não. Comece hoje e termine depois, na próxima aula. E agora eu estou olhando aqui, pessoal, eu me confundi, o capítulo 7 não é o último da apostila, não. Ainda tem o módulo 8.
Então a gente ainda tem mais algumas videoaulas aí da apostila 1. Então maravilha, né? Bom que a gente não termina com muita antecedência. Mas então é isso. Terminamos aqui a nossa videoaula. Façam as atividades do capítulo 7. Não precisa fazer todas num dia só, porque é muita coisa. Assista essa videoaula, faça a metade das atividades. E aí depois, na próxima aula, você vai terminar essas atividades, tá bom? Então, qualquer dúvida, mais uma vez, coloque aqui nos comentários que eu respondo. Grande abraço e tchau!